Pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso webinar semanal aqui da plataforma do Mindsec, mantendo o nosso compromisso de trazer conteúdo novo para vocês, conteúdo relevante toda semana, assuntos cada vez mais nichados, né? E cada vez mais antenados com as tendências de mercado. Hoje a gente vai ter o prazer de ter uma série de especialistas aqui numa discussão a respeito de SaaS, provavelmente um termo que você já ouviu falar, anda curioso, e hoje é a grande oportunidade que a gente tem de conhecer melhor o conceito, tipo de solução, arquitetura, vantagens e desvantagens, permitindo que cada um de vocês possa fazer uma construção, né, do que esse tipo de solução pode agregar ao seu ambiente, erros e acertos, melhores caminhos de implementação, como começar. Todas essas perguntas e dúvidas hoje vão ser tiradas aqui no nosso painel de discussão. Começo agradecendo, como sempre, a presença dos nossos participantes e indo logo direto ao ponto, gostaria de chamar o Thiago Cunha, ele é diretor regional de vendas da Netscope, vai fazer a pequena abertura aqui do nosso webinar, pautando o assunto, com uma palestra cujo título é Desmistificando o SaaS. Thiago já está aqui com a gente. Thiago, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Anderson. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Muito obrigado pela introdução. Imagina, sem problema. Vou deixar você à vontade aqui com a nossa audiência. Ao final eu volto. A gente vai ter painelistas participando dessa discussão. Vocês vão poder usar o chat para mandar perguntas. Pode mandar já durante a palestra do Thiago, se vocês quiserem. E a gente vai compondo ali o nosso painel de discussão que acontece na segunda metade desse webinar. Thiago, o palco é seu, querido. E deixa eu... Adoro fazer isso, adoro fazer isso. Palmas para o Thiago, pessoal. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez, Anderson, pela organização impecável aí. Também o pessoal da organização e, além disso, os nossos convidados. Realmente teremos um painel bastante importante no final também. Mas o tema que a gente quer abordar hoje é um tema que está muito em evidência nos últimos meses, eu diria. E já vou explicar bastante. Primeiro, esse conceito de redefinir segurança. Estamos todo o tempo passando por constantes mudanças, nos dias de hoje mais do que nunca, né? Todo mundo teve que passar por um processo aí de transformação, adequação e por aí vai. Mas o tema em pauta é desmistificando o SaaS. Como o Anderson colocou, certamente você já escutou. Muita gente está falando do que é o SaaS, mas a ideia hoje é falar um pouco do SaaS de verdade. Como a Netscope, uma empresa 100% nativa em nuvem, tem abordado e apresentado essa plataforma, fazendo com que esse conceito seja aplicável para os seus negócios. Bom, meu nome é Thiago Cunha, foi apresentado já, a introdução foi feita pelo Anderson, responsável pela Operação Brasil, e tenho uma certa experiência nesse mercado aí de fornecedor. Tive uma grande atuação no mercado também de soluções on-premise, desde firewalls, soluções de anti-spam, enfim, tenho uma certa estrada atuando em vendas de produtos de cibersegurança, segurança de rede e por aí vai. O grande ponto hoje, quando a gente fala desse histórico, olhando para trás, é soluções on-premise. Vou falar muito disso, soluções, appliances físicos. E para trazer o tema, quando eu falo de uma solução de SaaS, né, o desmistificar, o grande ponto que eu queria colocar, é meio que fazer uma analogia, muito tem se falado a respeito da oferta SaaS. Você escuta em plataformas de redes sociais o tempo todo, diversos players abordando o conceito, mas o que de fato é o SaaS? Será que isso é uma lenda, né? Então, o que de fato isso quer dizer? Nos últimos 3 meses, todo mundo tem falado disso. Porém, o grande fator é que esse conceito ele já foi lançado há 14, 15, 16 meses. Ou seja, será que dentro de um ano, todas essas ofertas e toda essa lenda que vem sendo colocada, essa abordagem desse conceito, consegue ser ofertada de uma forma tão rápida, somente fazendo uma conversão de soluções e, eventualmente, soluções appliance para poder atender uma demanda de mercado de forma diferenciada? O SaaS em si, quando a gente fala do SaaS com erros, o que de fato ele representa? Representa justamente esse cenário que estamos vivenciando hoje. Nós tivemos, infelizmente, estamos passando por uma situação fora de qualquer tipo de controle, e no âmbito corporativo, no âmbito empresarial, assim como nas nossas vidas pessoais, tudo mudou. O grande fator e as interações que nós tivemos com muitos dos nossos clientes
é que todos tiveram que, de alguma forma, manter a continuidade do seu negócio. E trabalhando com a infraestrutura existente para poder atender uma demanda de mercado, onde um grupo de X mil usuários tem que estabelecer uma comunicação de VPN para continuar a demanda de negócio, será que isso é uma transformação só pelo fato de estarem remotos? A questão de novas aplicações estarem o tempo todo chegando, sendo alvo de melhor produtividade dos usuários. Você identifica diversas áreas de negócio demandando da área de segurança, aplicações que podem garantir uma melhor produtividade, existe um conceito chamado de Bring Your Out App. E será que segurança, com a infraestrutura existente, estaria aderente a atender essa demanda, a continuidade do negócio e, ao mesmo tempo, conseguir entregar o que esse conceito do SaaS está dizendo? O que nós temos visto hoje, em algumas fotografias que tiramos de algumas empresas, é que 85% do tráfego hoje das empresas são tráfegos já de SaaS. Recursos que estejam no perímetro, eventualmente não vai conseguir ter todo esse controle de usuários móveis, aplicações que estejam em nuvem, serviços e recursos que estão em clouds públicas. Então, isso precisa ser repensado também. Será que você se transformou ou será que você se adaptou? Essa é a pergunta que a gente sempre faz aos nossos clientes. Um outro aspecto que a gente tem cada vez mais apoiado os nossos clientes e vimos que é uma demanda, uma necessidade, porque culturalmente as coisas mudaram bastante também. A gente tem visto diversas novas gerações chegando no mercado de trabalho e querem trazer a sua própria aplicação, querem trazer o seu próprio dispositivo, querem trabalhar de qualquer lugar, sendo que hoje, né, com essa questão da mobilidade mais do que nunca, as arquiteturas tradicionais já não têm atendido toda essa demanda. A continuidade do negócio, ela se adaptou bastante. Mas a transformação, que é um dos pilares onde a Netskope tem se apoiado e tem apoiado grande parte dos nossos clientes, é justamente transformar de uma maneira mais correta possível. Ser um blocker, blindar ou ter recursos através de perímetros de infraestrutura de segurança já não tem sido suficiente, porque o próprio termo em inglês, né? Os dados fluem como água, né? Não adianta criar ou tentar barrar um dado, porque quanto mais tem informação para fora, usuário para fora, novas fontes e possibilidades de vazamento existirão. Então, esses são alguns cenários, algumas preocupações. Será que essa adaptação, ela conseguiu endereçar essa necessidade de manter a continuidade do negócio de forma sustentável, segura, né? Legal, mas onde entra o SaaS nessa história toda também? Isso é um conceito, como eu disse. O que é o SaaS de verdade? O acrônimo SaaS, né? Mais um dos milhares que nós temos nesse mercado de cibersegurança. O acrônimo significa Security Access Service Edge, ou seja, é uma nova modalidade, uma nova forma dos líderes impor uma nova arquitetura para entregar serviços de segurança de uma maneira baseada em cloud, onde ele não pode mais ter uma dependência 100% do seu data center on-premise, ele precisa manter o seu usuário como centro das atenções, independente de onde o usuário estiver e qual aplicação ele estiver acessando, ter capacidade de controlar recursos em aplicações SaaS, aplicações entregues em nuvem, e sem ter a necessidade de ter um custo operacional ou o gerenciamento muito intenso em termos de ferramenta. É uma facilidade que ele precisa ter a ponto de, se eu quero ir no marketplace, se eu quero comprar junto com a Netskope serviço A, B e C, ele tem essa autonomia. Essa é uma alternativa, esse é um conceito. E, ao mesmo tempo, uma das grandes preocupações, e o que o documento do Gartner sempre coloca é, tudo é SaaS? Será que essa transformação de um discurso pode se permitir que isso aconteça? Não necessariamente. Então, é preciso ter uma infraestrutura 100% adequada, pronta para poder atender uma determinada demanda e fazer com que o cliente tenha a mesma experiência para o seu usuário, da mesma forma como que ele se estivesse dentro do escritório. Tá? A gente vai transcorrer por alguns casos e como que a Netskope tem apoiado para poder endereçar esses cenários. Bom, o primeiro ponto é, em resumo, o modelo antigo não atende mais às necessidades atuais, ou seja, a forma de trabalhar hoje mudou. O novo modelo está orientado para serviços para as necessidades dos usuários, das empresas. Os usuários hoje e os dispositivos são do epicentro. Então, a gente precisa dar essa boa experiência. Como que a gente pode chegar lá? Qual que é a oferta e como que nós temos hoje suportado através de processos, ferramentas, otimização de pessoas, que a gente sabe que
é super difícil, é um outro conceito nesse mundo de cibersegurança, mas o primeiro ponto é repensar o perímetro. Será que a conta, né, todo aquele investimento feito em soluções on-premise vai ser suficiente para atender o que você precisa hoje, as novas necessidades de mercado, as novas aplicações, as novas culturas, e vai te dar flexibilidade, eventualmente, se você tiver um crescimento escalável, a ponto de tivemos que colocar muita gente para trabalhar remotamente. Será que quem fez o investimento em pilhas e pilhas de soluções on-premise previa isso? De forma alguma. Então, todo esse redimensionamento é uma preocupação que hoje não pode ser mais do cliente. Então, ter uma pilha escalável, a gente está falando de ter o scale-up na nuvem, né? Uma oferta é diferenciada. Nós temos visto muitas soluções ou muitos players comentando a respeito de nós temos uma solução, temos um serviço, e que o grande ponto precisa ser analisado, será que esse speech, esse discurso relacionado ao SaaS, ele de fato ele tem uma infraestrutura adequada para atender todas as demandas e garantir uma experiência para o usuário com a melhor forma de acessar determinados recursos e com segurança? O que nós temos visto hoje é uma adequação de diversos serviços, diversos componentes para falar que atendem ou que estão aderentes, né? Quando a gente fala de desmistificar, não é ter 3, 4 componentes numa interface virtual ou num serviço, um recurso disponível num cloud service provider que vai garantir para você a total utilização de um serviço SaaS, desse conceito que tem sido muito colocado e adotado. Uma pilha de DVD players não pode ser considerado como um Netflix, né? Tem toda uma infraestrutura, uma forma de compartilhamento, políticas de segurança, a disponibilidade do serviço, isso é fundamental, e manutenção da experiência para quem está fazendo uso desse serviço. Um outro aspecto que precisa cada vez mais ter essa preocupação, os grandes líderes, gestores de segurança, vá para onde os seus dados estão indo. Um conceito muito forte de segurança, você não consegue controlar aquilo que você não tem visibilidade, de fato. A Netskope, ela tem como principal pilar ser centrado no dado. Se eu estou centrado no dado, consigo fazer as classificações, as informações, seja tudo que for necessário, eu posso também ter o usuário como centro das atenções e ter essa somatória, eu vou começar a trabalhar com políticas muito mais contextualizadas. Com isso, as ferramentas vão se adequar a ponto de conseguir fazer um controle independente onde os dados estiverem. Na nuvem, no recurso de IaaS, até mesmo um fluxo de navegação tradicional na web. Então, esse é um importante fator e dos grandes pontos que nós temos visto, nos relatórios e nessas fotografias que temos apoiado os nossos clientes. Hoje, 85% do tráfego existente já é um tráfego de nuvem. Será que a arquitetura tradicional baseada em perímetro, que não esteja aderente a uma arquitetura conceitual, que é o SaaS de verdade, ela está compatível para poder atender essas demandas? Então, a gente tem visto que isso precisa ser considerado. Outro aspecto bastante importante, e normalmente a gente encontra essa pergunta, bom, então, será que essa solução ou produto SaaS de vocês atende essa necessidade? Bom, primeiro, essa fotografia requer e ela desmembra muitos casos de uso, que isso é muito importante. Todo mundo começa, os gestores estão o tempo todo tendo que se adequar aos casos de uso. Como fazer para se mover de uma forma rápida, escalável, de forma rápida, mas pensando lá na frente, eu não preciso fazer um investimento 100% num primeiro momento. O SaaS, ele tem essa modalidade que é a adoção e a remoção de determinados serviços baseado naquilo que vai fazer a cobertura dos casos de uso dos usuários. Olhando por esse cenário, entendo isso como sendo uma das topologias, entre aspas, da forma mais rápida possível aqui, para colocar alguns casos de uso. Vamos considerar aqui que determinados usuários com seus dispositivos corporativos precisam acessar a internet, acessar aplicações gerenciadas e acessar aplicações não gerenciadas, que é o conceito do Shadow IT. Aqui está uma grande preocupação do mercado hoje. Veja, são todos serviços, ou melhor, microserviços modulados, que podem ser endereçados. Alguns outros casos de uso, por exemplo, usuários que estão fora da empresa, porém precisam acessar aplicações de um dispositivo que não é gerenciado. Já pararam para pensar como que eu consigo endereçar uma situação como essa? Através de um outro mecanismo que vai redirecionar esse tráfego para uma plataforma nativa microserviço em nuvem e, ao mesmo tempo, garantir um enforcement de política de segurança, independente de onde o usuário estiver e qual for o dispositivo.
Um outro aspecto, nós somos muito e bem reconhecidos nos últimos, e todos os Gartners, relatórios de Gartner existentes, é o CASB tradicional. Isso aqui é mais um do serviço, é uma funcionalidade que nós temos integrado com as aplicações, a gente chama isso de comunicação SaaS com SaaS, e ao mesmo tempo fazendo o controle também de infraestrutura como serviço, garantindo, entregando um assessment das melhores práticas de configuração. Por exemplo, aquela velha, né, disputa entre um DevOps, um SecOps, como ter uma união e fazer com que, baseado em assessment, baseado em melhores práticas de segurança, DevOps consiga subir recursos e de forma segura. É mais um microserviço que uma plataforma de SaaS deve endereçar. Um outro cenário que tem sido muito comentado no mercado é o conceito de Zero Trust Network Access. Nós temos esse serviço também na nossa plataforma de SaaS chamado de Private Access. O que significa isso? A ideia principal é fazer com que um usuário remoto acesse uma aplicação privada sem a necessidade de fechar VPN. VPN é um recurso que a gente já fala há mais de 20, 25 anos, complexo, caro, não tem essa escalabilidade, uma vez que você tem um empilhamento de soluções, e aqui a gente está tendo uma garantia Zero Trust, ou seja, confiança zero. Se o usuário, João, precisa acessar uma aplicação web, exatamente essa é a transição a ser feita. Tudo isso numa plataforma robusta, que nós chamamos de New Edge. O SaaS em si, quando ele aborda o tema de Edge, é justamente ter uma plataforma robusta, né? E as áreas de mercado, quando a gente fala em termos de atuação, o principal ponto é ter uma gestão centralizada que consiga endereçar todos os serviços, como eu disse, granular, adiciona, remove, e as áreas de mercado sendo muito conhecidas já por vocês, como CASB, Secure Web Gateway, CSPM, Zero Trust, ou seja, existe uma infinidade de serviços. Por isso que eu digo, SaaS é um conceito. O grande ponto é saber que, para aplicar recursos e para ter uma adoção de um serviço do SaaS, tem que ter uma plataforma que garanta agilidade, tem que trazer os recursos de segurança, mas o que é fundamental? A gente pode mover rápido, sim, só que tem que manter a boa experiência do usuário, e por isso a gente se preocupa muito, justamente por esse pilar que é crucial, é de ter uma infraestrutura que consiga trabalhar com poder computacional, ter escalabilidade, ter uma boa experiência, não trabalhar com ponto de presença virtual, nós não temos dependência de Cloud Service Provider, mas ao mesmo tempo, hoje somos considerados os top 100, os top 10 CDNs globais. Com isso, a gente também faz a comunicação, o peering direto com um grande Cloud Service Provider, para quê? Para ter uma experiência melhor, uma agilidade, para garantir um serviço de quem está acessando recurso na nuvem, quando bater nesse SaaS da Netscope, a gente consiga trazer essa melhor experiência, redução de latência, vários aspectos técnicos que devem ser endereçados. Não pode se apegar nesse conceito de ter uma máquina virtual, falar que é um serviço SaaS. Tá? Olhando para um outro aspecto seria a estrutura organizacional, treinamento e mentalidade. Cada vez mais nós temos que deixar de ser um blocker. Existem dois perfis de clientes, até um cenário que foi colocado antes, Anderson. Qual seria o perfil do cliente, onde melhor tem sido essa adoção do cenário de SaaS? Nós identificamos dois cenários como, o primeiro perfil são aquelas empresas mais digitals, as fintechs, as empresas mais novas, que já iniciam como sendo nativa em nuvens, até mesmo pelo fato de ser mais flexível, de ter uma capacidade de crescimento de forma gradativa, né? E ao mesmo tempo, existe um outro cenário, as empresas mais conservadoras, que estão seguindo nessa jornada. Quem que pode adotar o SaaS? Todas as empresas. É uma questão de adoção, entendimento de casos de uso e ter parceiros que consigam endereçar qual é o caso de uso que deve ser coberto e como seguir essa jornada, no início do T0 até o T necessário. Trabalhar no roadmap em conjunto, né? Porque não existe assim, um part number, né, de SaaS, não. É tudo um conceito e uma forma que os parceiros precisam endereçar. Um outro aspecto que temos utilizado bastante é trabalhar com a otimização, trabalhar com o poder do Analytics. É ter a capacidade de endereçar todos os serviços de uma única forma, numa console que possa te trazer múltiplas informações e, ao mesmo tempo, o ideal é que essa solução ela possa otimizar o investimento que vocês já fazem. Ou seja, uma oferta onde a Netscope se posiciona controlando todos os serviços de nuvem, é fundamental que tenhamos uma camada, um ecossistema de parceiros
que eu consiga consultar soluções de gestão de identidade, posso consultar serviços e soluções de endpoint, fazer trocas de conteúdo através de APIs, onde eu possa ter um processo de automação e orquestração, que é super exigido isso nos dias de hoje, cada vez mais. Né? Então, trabalhar API, saber e ter um entendimento do fluxo, de como os usuários estão passando, aplicando esses diversos módulos, torna esse cenário cada vez mais conceitual na arquitetura. E é justamente essa abordagem da convergência de rede, convergência de segurança, otimização de diversos serviços, que faz com que o conceito em si se torne mais a realidade. Né? Bom, esse é o relatório que nós identificamos como sendo SaaS de verdade. Eu acho que muitos já tiveram esse contato. Aqui tem o link, fica à disposição. No entanto, a Netscope ela tem o seu posicionamento. Então, ser um Internet Edge, ter uma capacidade de processamento, boa experiência, e ao mesmo tempo entregando todos esses serviços e tendo o usuário como sendo o centro das atenções, o epicentro, né, do conteúdo, independente de onde ele estiver, independente do dispositivo que ele estiver utilizando. E ter uma plataforma que garanta isso, ela precisa ser expansiva. Inovação, falamos disso o tempo todo. Então, novas funcionalidades precisam ser adequadas a essa plataforma e sem necessidade de se fazer aquisições. Tem que ter microserviços que falem uma coisa com a outra, garantindo a essência, garantindo o conceito em si do SaaS. Né? De certa forma, é um pouco do que nós gostaríamos de abordar como pano de fundo, Anderson e time, a ponto de estreitar essa conversa, trazer esse painel, porque, de fato, hoje entende-se muito como sendo um mito, uma lenda, mas trabalhando com esse conceito e conseguindo converter ele num roadmap, numa jornada, certamente ferramental para isso, nós podemos ajudar. Anderson. Perfeito. Deu certo? Perfeito, Thiago. Thiago, me parece que a tua conexão está com um probleminha. Eu até recomendaria que você reconectasse, enquanto eu aproveito para chamar os outros participantes aqui do painel. Não está com problema sério, mas eu acho que se reconectar deve dar uma melhoradinha, o painel vai fluir um pouquinho melhor. Pessoal, lembrando que a gente tem um sorteio, né? Como toda semana a gente tem sorteio no webinar. Hoje são 3 vouchers de R$100 das Americanas, que vocês, para poder participar, o sorteio vai ser feito aqui no final, vocês, logo aí, para quem está na plataforma Pathable, né, na plataforma do Mindesec, você tem o logo da Netscope logo embaixo, visita o stand deles, aproveita para obter mais informações, tem diversos materiais lá e white papers a respeito de SaaS, e clica no botão Request Info, o sorteio vai ser feito entre os participantes que solicitarem mais informações a respeito da solução e compartilharem o seu contato com a Netscope. E vou chamar então os participantes aqui do nosso painel, eles já estão com a gente. Vou chamar o Robson Santos, ele é gerente de cibersegurança da Via Varejo. Robson está por aí. Robson, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Anderson, boa tarde a todos. O Alex Amorim, ele é CISO da Cogna Educação, já está com a gente. Olá, meu amigo Anderson. Olá, Robson. Tudo bem? Como é que Maravilha. Você tá, Excelente. O Thiago deve estar voltando e o terceiro participante do nosso painel vai ser o Vinícius Mendes. Ele é diretor regional de vendas da Netscope. Vinícius já está com a gente. Olá, pessoal. Boa noite. Bom finalzinho de tarde. Meus companheiros aqui de painel. Finalzinho de tarde. Em São Paulo, pelo menos, o calor resolveu dar uma aliviadinha básica. Mas aí ele ainda é uma emanência presente, né? Você ficou com a casa fechada de ontem para hoje, está quente ainda. Mas lá fora já deu uma resfriadinha. Vinícius, antes da gente começar, acredito que para algumas empresas aqui no Brasil, a Netscope talvez seja uma empresa um pouco nova, né? Para quem viaja para o exterior, enfim, para as feiras internacionais, está acostumado a ver a presença da Netscope um tempo. Você não quer contar um pouquinho do histórico da Netscope, da chegada da Netscope aqui no Brasil? Claro. Bom, a Netscope ela já está no Brasil, já vai fazer um pouco mais de 2 anos, mas realmente os investimentos cresceram na região de uma maneira exponencial desde o ano passado. Então, eu e o Thiago, a gente acabou iniciando as operações aqui. Agora, o plano ele é bem ambicioso, a gente realmente quadriplicar o time até o final do ano. Efeitos da pandemia, efeitos também da própria questão da cloud, que é uma grande aliada
do trabalho remoto, da produtividade, até mesmo inovação. A Cláudia ela tem um papel importante na inovação também. Então, é uma empresa que vem redefinindo um pouco a forma que é entregue a segurança, né? Acredito que o SaaS, né, o software como serviço, também ele é muito adotado pelas empresas. É bem difícil você encontrar uma empresa que não tem algum tipo de SaaS ali rodando de uma maneira sancionada. Então, é realmente uma empresa que veio tomando espaço num curto espaço, num pequeno período de tempo, e já temos já grandes clientes em todas as verticais. Então, de qualquer tamanho, seja 10 clientes, 100 mil clientes, 200 mil clientes, todos acabam sendo clientes potenciais para a Netskope hoje. Perfeito. E aproveitando para a gente já começar aqui o nosso painel, lembrando que o chat está aberto, fiquem à vontade para mandar perguntas aqui para complementar a nossa discussão. Queria agradecer também aos mais de 50 participantes que estão com a gente, tanto no YouTube como aqui na plataforma do Pathable. Lembrando que o sorteio vai acontecer na nossa plataforma, mindesec.com.br, para aqueles que têm conta criada, só chegar. Não esqueçam de clicar no botão, no logo ali da Netskope, Request Info, para poder participar. Robson, queria começar te fazendo uma pergunta. O que tu achou da palestra do Thiago? Já conhecia o conceito, é uma novidade para você? Dá uma geral do quanto você está SaaS-enabled hoje. Bom, a apresentação do Thiago para a gente hoje não é uma novidade. Nós realmente aqui na Javarejo buscamos a solução desde o ano passado, numa feira no exterior. A gente acabou abordando um pouco mais do tema. O termo SaaS em si, o Gartner trouxe agora, mas as necessidades que permeiam o SaaS, ela já é uma realidade nossa no mercado há muito tempo. A gente tem dificuldade de visibilidade, de controle, múltiplas soluções. Empresas como a Via Varejo tem mais de 50 anos de mercado, a gente tem milhares de soluções SaaS, mas a gente tem um legado de on-premise muito grande. Então a gente vem tendo dificuldades ou necessidades que a plataforma ela traz assim, uma aderência. E outro aspecto que eu achei muito importante, e até nos posicionou, a gente hoje é um cliente dessa plataforma em alguns serviços, é justamente a questão da gente não ter que se preocupar em se moldar à necessidade da plataforma, em sim ela se moldar às necessidades do cliente. Porque hoje, para grandes empresas, é muito complexo você fazer um drive. Hoje eu tenho a solução A e amanhã eu tenho a solução B. Isso é muito dinâmico. A gente que vive do varejo, então, a gente desenvolve APIs, produtos, a cada dia é algo novo e uma novidade. Então, esse ecossistema todo, ele é bem atraente e posiciona bem. Eu acho que o stack principal para a gente aqui na Via Varejo, que tem nos ajudado muito e vai ser um insumo importante na nossa Black Friday, é a visibilidade. A partir da visibilidade, a gente consegue ter realmente uma visão do nosso lado e aplicar ali um controle gigantesco. E está nos apoiando muito também, já pensando em LGPD, aqui tem alguns stacks bem interessantes também que a plataforma tem nos apoiado. O setor de varejo, Robson, muito competitivo, né? E aí na pandemia a gente viu que o segmento tinha que do dia para a noite lançar coisas que pareciam que estavam em desenvolvimento há um ano, né? Mas foi realmente a pressão da competição. É importante ter um parceiro de segurança e uma arquitetura que consegue endereçar esse tipo de agilidade, né? Com certeza. Aqui no varejo a gente lançou alguns produtos na pandemia que realmente, se você olhar, tem um aspecto que parece que foi construído há alguns anos, mas entrou na esteira para ser produzido em 5 dias. Então, dado o dinamismo aí, a concorrência, ela é bem brutal no nosso segmento. E Alex, trazendo você para a discussão, imagino que para o setor de educação também teve que brotar a solução do dia para a noite para o desafio, né, que o setor educacional também está enfrentando. E acho que uma das grandes dificuldades que um gestor de segurança tem para reagir nesse tipo de contexto a gente sabe, né, faz muito tempo assim que os gestores têm procurado amadurecer para não ser aquela coisa do no guy, né? Mas até o cara mais flexível do mundo fica de cabelo em pé na hora que recebe um job desse de, olha, criou em 5 dias, né? E é uma tendência nas soluções de segurança a gente poder responder com agilidade, uma certa granularidade no controle de risco, né? Você sobe uma coisa muito rápido porque há necessidade de negócio, mas é legal ter uma camada de proteção ali enquanto a gente está endereçando aspectos um pouco mais profundos. Conta qual que é a tua experiência com SaaS hoje, como que tem sido aí o desafio na pandemia. Eu acho, Anderson, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, parceiraço Vinícius, Robson aí também, já de longas datas.
como o Robson comentou, né, esse é um tema que é teoricamente novo, mas as necessidades são de um longo tempo, né? Quando a gente olha no contexto aqui da Cogna, hoje como um dos maiores grupos de educação do mundo, teve-se uma necessidade muito grande de uma virada para um modelo remoto. Hoje, o modelo EAD aqui sempre foi uma referência de mercado, até pela amplitude, a quantidade de alunos, porém, tínhamos muitos alunos que eram presenciais, né? Então, até nós tivemos um caso de uma migração de mais de 350 mil alunos em menos de 24 horas, né? Então, são necessidades muito grandes que acabaram surgindo com esse advento da pandemia, não somente no foco ali de continuar prestando um serviço como educação, mas também no modelo corporativo, né? Porque quando a gente olha para essa visão que não somente aqui com quase 45 mil funcionários, teve-se uma necessidade muito grande de virar uma chave e todos começarem a atender de uma forma remota. E quando a gente começa a olhar para tudo isso, começa a ver que tem algumas grandes mudanças e alguns riscos que nós temos que assumir, né? Como você comentou, o cara de segurança não pode mais ser o Dr. No, né? Falar não para tudo. Então, chegam alguns momentos que agora temos que liberar 100% de VPN para todos os funcionários. Esse é o primeiro ponto. Legal, mas nem todo mundo tem máquina corporativa. E aí, o que nós vamos fazer? Deixa o pessoal pegar o desktop e colocar debaixo do braço, pegar um MacBook que custa 20, 30 mil reais e fazer isso, ou deixa ele também utilizar a máquina pessoal dele. Então, algumas decisões que a gente tem que tomar muito rápido, até para continuar a deixar o negócio funcionando. Isso são riscos novos que vão aparecendo e a gente começa a ver, né, até fiz uma pesquisa bem interessante, que nesse modelo, algumas coisas que antes funcionavam muito bem, começam a ter algumas questões, né? Por exemplo, patches. Antes era muito simples, todo mundo ia para a empresa pelo menos 1 ou 2 vezes ou 3 vezes por semana. Como eu vou instalar patches agora para quem está remoto? Antes eu tinha toda uma questão de trocas de senhas periódicas, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Agora, como eu vou fazer isso de uma forma remota? Então, esse modelo, quando a gente começa a olhar para a SaaS, que traz muito forte um conceito, né, que o mundo das clouds eles trouxeram para nós, que é o de share responsibility, deixa muito claro as importâncias de eu ter modelos que eu começo a tirar algumas responsabilidades da minha mão e começo a deixar com a cloud. Então, eu deixo com esses provedores, com esse modelo de SaaS, que ele consegue me ajudar nesses pontos, né? Então, eu vejo que a grande diferença nessa mudança que a gente começa a ter agora, começa a estar passando, é pensar de uma forma diferente também, que como essas tecnologias novas que estão surgindo, que é algo que fala nessa transformação digital, né, que foi impulsionada aí por conta desse advento do Covid, mas como fazer isso funcionar na prática. Então, acho que esses são pontos bem interessantes que a gente começa a ver, que começa a surgir aí com esse advento de toda essa mudança que vem acontecendo. Perfeito. E, Vinícius, o Alex tocou num ponto importante. Você sabe que a gente tem um grupo, né, com os CISOs do Mindsec Club, são cerca de 200 C-levels de segurança, e a gente faz enquetes diárias lá, né? E aí no começo da pandemia foi uma loucura, porque o pessoal tinha uma necessidade muito grande de benchmark. E aí uma das primeiras perguntas que a gente fez foi, cara, como é que tá sendo essa coisa da migração instantânea para o home office? E nas respostas eles disseram o seguinte, que para 1/3 foi sussa, né? A gente às vezes faz até com forma informal, então era tipo assim, foi sussa. Já era mais ou menos como a gente operava, foi tranquilo. E 1/3 foi tipo, mal menos, a gente tinha infraestrutura para VPN, para uma série de coisas, mas não estava dimensionado para essa capacidade. E 1/3, que eu achei um número bastante alto, sinalizou assim que, cara, foi caos. A gente não estava preparado para isso, não era o modelo que estava previsto, o prazo foi muito curto, né? E eu vejo que muitos clientes, até profissionais do mercado, ainda apanham um pouco assim com a questão do conceito do Zero Trust,
desconfia, não consegue entender, né? Num contexto desse, para esse tipo de demanda, né, igual o Alex colocou, assim, pô, virou a chave, ter que tomar uma série de decisões, a gente sempre precisa que a tecnologia ali seja adaptável e flexível e escalável, né? Como que o modelo ajuda num contexto desse, para quem está boiando um pouco ainda na terminologia? Não, legal. Bom, existe um efeito durante a pandemia que eu até brinco com o Thiago muito, que teve o efeito das caixas, né? A corrida das caixas. Então, todo mundo saiu pegando equipamentos, colocou embaixo do braço e colocou ontem no data center para ativar todo mundo remotamente. Um dos grandes desafios, vamos dizer assim, de colocar todo mundo remoto, essas tecnologias já funcionam muito bem há mais de 10 anos, mas a nossa internet, ela tem algumas deficiências, que é a questão do SLA, por exemplo, né? A qualidade do serviço. Então, não é um problema das VPNs, vamos dizer assim, é um problema de rede. Quando a gente fala do Zero Trust, ele vem para tentar consertar exatamente esse ponto, que você, quando vai acessar esse serviço privado, vá pela melhor rota, vá por um caminho que tem um SLA, que você consiga de verdade transformar a experiência do usuário final, porque acho que todo mundo aqui já escutou usuários finais reclamando: a VPN ela cai, ela é lenta, e não é um problema da VPN, como eu disse, é um problema da nossa internet. Então, quando a gente acaba falando de SaaS, né, quando a gente está entregando como serviço uma tecnologia, nesse momento da pandemia, ela ajuda em dois tipos de empresa, né? Existiram empresas que cresceram muito durante a pandemia, as grandes ficaram maior ainda, e as empresas pequenas tiveram que ter ajustes para menos, né? Tiveram que mandar embora um pessoal, e o SaaS ele vem realmente nessa linha. Consegue se ajustar muito bem no crescimento e também numa necessidade de redução. Então, essa forma de entregar a segurança que ela encaixa, vamos dizer assim, no budget do cliente, entenda essas variáveis do mercado, né? Não é somente a pandemia, vai acontecer momentos, igual a gente está falando desse momento forte de vendas que vai acontecer online, que você precisa expandir, mas muitas vezes você não precisa de todos esses recursos todo ano. Então, o SaaS, ele acaba encaixando muito bem nesse mundo volátil, vamos dizer assim, de investimentos, né? Necessidade cada vez mais comum, né? Porque, inclusive, a tendência para muitas redes de varejo, já jogando a bola para o Robson, né? Enfim, você tem um período de Black Friday, é um período importante, sem dúvida, mas eu vejo, principalmente nesse período de pandemia, acho que muito desses testes com os modelos de negócio vão durar depois. Muitas empresas estão se aventurando com o seu próprio dia de promoções, né? E às vezes o negócio precisa disso, enfim, uma decisão de negócio, tipo, vou surfar a onda de uma Black Friday, o governo no Brasil, por exemplo, também tentou criar uma semana, né? E às vezes a empresa, alguém pode tirar lá um coelho da cartola, pô, vamos fazer um teste, vamos fazer o nosso dia de promoções e para ver que vantagem a gente consegue em relação a estar surfando essa onda mais ampla, né? E aí a capacidade de responder rapidamente vira uma coisa crucial para entregar aquilo que o business está precisando. E, Robson, a gente estava hoje uma grande dificuldade, porque assim, a gente tem o on-premises, né? O cloud gera uma realidade imensa para muitas empresas, mas tem muita gente literalmente começando a considerar movimentos mais massivos agora. E um desafio sempre que os gestores têm, quando a gente vai lidar com time, por exemplo, né? Porque você tem uma variedade muito grande de profissionais, nem sempre todo mundo que está especializado ali no on-premise está por dentro também da cloud, você precisa chavear rápido. E na prática, é sempre desafiador para o gestor, porque os desafios de novas tecnologias, eles são muito claros, né? Só que num primeiro momento você acaba ganhando uma dupla complexidade, né? Cara, como é que os CISOs mais jovens aí, como é que tu pode sinalizar para a galera como lidar com esse tipo de situação e como é que você vê que a tecnologia e a arquitetura faz sentido dentro desse contexto? Olha, até pegando um gancho quando você comentou de surfar nesse novo movimento, realmente foi uma realidade, né? Acho que as empresas grandes de varejo, ela tem aquela data de pico de venda, que é a Black Friday, algumas datas sazonais também, que fazem promoções, né? Para rampar número de acesso, vendas e quantitativos. No ano passado, na Black Friday, foi o maior pico de acesso, de venda da história da companhia nos últimos anos. No momento da pandemia, a gente quebrou esse recorde mais de 30 vezes no decorrer desses meses. Então, assim, dia a dia, mês a mês, até por uma necessidade de omnicanalidade. Nosso grupo também tem mais de 1.000 lojas espalhadas pelo país todo.
essas 1.000 lojas fecharam, né? Cara, Então, ô Robson, desculpa te interromper, mas o histórico para sempre para você da pandemia vai ser, cara, foram 30 Black Fridays, né? é isso aí. Paulada. A gente vem brincando aqui no dia a dia que a gente vem vivendo uma Black Friday por dia. Porque assim, realmente a gente faz testes de performance, carga, stress test, a gente vem se preparando para o pico, para aquela onda daquele grande movimento. Quando nós fechamos todas as lojas, a gente transicionou automaticamente todos os nossos milhões de clientes e milhões de colaboradores também de lojas para trabalhar em cima da nossa plataforma online. Então, assim, o advento da tecnologia e a questão de a gente tomar decisões rápidas foram importantes. Obviamente que a gente era uma empresa, nós somos uma empresa digital, acelerando o processo, até por questões de estratégia. Escalamos muito em cloud, foi necessário, até porque quando a gente fala também de hardware no on-premise, a gente tem tempo, né? Quando você precisa de mais, tem que comprar, não é tão simples assim. No momento de pandemia, fazer compra, importa, chega equipamento, transiciona, então a gente teve que fazer um paralelo muito grande, muito rápido, daquilo que a gente ia levar para a cloud e aquilo que a gente tirar do on-premise. Então a gente tomou uma decisão em alguns momentos de soluções que sempre drivaram dentro de casa, só que elas não suportariam esse pico de movimento se continuasse no on-premise. Então, a gente foi tomando algumas decisões diárias de como levar isso para a nuvem, em que momento, por aplicação, por app, por tipo de serviço, e a grande sacada sempre era a gente tentar ter um controle e uma visão sobre isso. Então, realmente, a gente estabeleceu um comitê de crise e riscos aqui, nunca foi dito e nem trabalhado tanto em cima de processo de risco e drive de negócio, porque realmente, em alguns momentos, como o Alex comentou, nesse grande momento, assim, é muito difícil a gente aqui em segurança conseguir falar não, porque assim, é uma necessidade iminente do negócio, né? Se você trava essa ida agora, talvez o negócio não sobreviva para daqui 2, 3 meses. Nosso emprego fica na linha junto com o de todo mundo, né? Todos os dias, não só em alguns eventos específicos ou para algumas situações. Acho que esse drive que a gente vem trabalhando, acho que o que eu diria aí para a galera mais nova que está entrando nesse conceito, ou tendo que drivar com esses riscos diários, né, realmente conseguir fazer uma coisa que a gente conseguiu transformar aqui dentro da Via Varejo. Fazer segurança ser um aspecto de negócio, não mais um limitador, ou só um parceiro para quando toma risco, ou quando precisa atender alguma coisa de compliance. A gente saímos do segmento de tecnologia e se aproximamos do business. O que realmente vocês precisam? Deixa eu entender a necessidade, qual é a velocidade, como a gente aplica isso, e vamos utilizar todo o ecossistema e os parceiros adequados e necessários para essa nossa jornada. Então, assim, tem sido algo desafiador. E agora a gente está pensando, se a gente está vivendo uma Black Friday todo dia, como que será que vai ser na Black Friday? Talvez seja um outro pico inimaginável para a gente, né? Do que a gente vai subir, daquilo que a gente vai escalar. E não é possível escalar isso no on-premise. Assim, você começa a ver o pico de venda, uma curva de venda, para quem já teve a possibilidade de vivenciar uma Black Friday. No período de Black, a gente fala, não é só aquela data ali, 27 para 28. Os grandes varejistas, a gente acaba trabalhando em campanhas no mês inteiro, junto com o time de marketing, e depois a gente vai afunilando para a semana, né? Então, na semana, a gente costuma ficar ali a semana inteira, né? Dentro da empresa, sem ir embora. Eu fiquei na última Black Friday 5 dias dentro da companhia, sem sair de lá de dentro. E agora, com esse novo normal, a gente não pode colocar mais aquele quórum de 200 especialistas com todos os parceiros no espaço físico. Então, também tem a jornada da gente pilotar a Black todos os dias no modelo digital. Então, mais do que isso, a gente precisa dessas plataformas, dessas soluções, para gerar esse controle e conseguir escalar. Só com hardware a gente não consegue escalar mais VPN. O nosso grupo aqui é bem parecido com o número de colaboradores do Cogna. A gente tem 42 mil colaboradores. Nunca teve 42 mil colaboradores ao mesmo tempo no home office. Você tinha ali uma vez por semana, 2, 3 trabalhando do escritório. Às vezes a pessoa que estava remota não tinha tanto aquele costume de estar conectada na VPN, né? Trabalhava sob demanda, alguém ligava, conectava. Agora não, online, conectado nas plataformas de colaboração. Né? E aí a gente começa a usar muito o conceito de Zero Trust, começar a publicar soluções que não dependam da VPN, até para ser um modelo adicional de contingência, e trabalhar com algumas soluções de parceiro ali trabalhando inline para dar essa visibilidade de controle que a gente precisa. Ô Robson, deixa eu até fazer uma pergunta de follow-up para ti, como consumidor, né? Porque a gente tem visto, enfim, na bolsa, as empresas de varejo explodindo, a gente tem essa obviedade do tipo, não posso mais ir na loja, vou comprar online, e cara, por um lado é uma coisa impressionante o que as empresas de varejo online elas conseguiram fazer, né? A gente fica pensando no tamanho do desafio técnico, e acho que você quantificou bem 30 Black Fridays
que é uma coisa que acontecia uma vez por ano num período tão curto de tempo. Mas eu fiquei com uma curiosidade, até te perguntar na tua visão, como que o SaaS acaba sendo uma peça estratégica nisso. Eu sinto, até como consumidor, né, cara? Porque assim, eu também saí comprando tudo e tudo que era lugar no online, né? E a gente percebia uma certa inconsistência, assim, cara. E eu sempre pensava assim, pô, caramba, eu não acredito. Olha, os caras estão dando conta, que coisa impressionante, o site tá no ar e tal. Mas às vezes você via, a gente via muita gente reclamando, alguma bateção de cabeça às vezes dentro, né? Porque uma coisa é você escalar uma coisa que já está em software, né? Uma coisa que já está na cloud, etc. E às vezes lá no meio do processo você esbarra num sistema que está on-premises, ou você esbarra num parceiro, você esbarra num negócio que não adianta só escalar em software, falta braço, né? Como você vê, o quão estratégico para você, na tua visão, é a arquitetura para lidar com esse tipo de cenário tão distinto e, na realidade, antes perguntando até se você acha que faz um pouco de sentido o que eu falei, assim, a compra estava funcionando beleza, o pagamento estava show, mas às vezes para conseguir ser atendido por alguém, ou às vezes a gente viu algumas reclamações dos consumidores assim, e eu pensando em arquitetura de TI, eu pensei muito assim, cara, nossa, o cloud está voando, mas certas coisas os caras estão com muita dificuldade de desenrolar. Eu acho que a sua percepção é muito boa. Vou dar até um exemplo nosso que é notório, né? O nosso faturamento antes da pandemia era 70% no mundo físico, em lojas físicas, e só 30% do faturamento no mundo online, ou seja, uma jornada de escalabilidade gigante para a empresa ir no momento certo, no drive certo, no tempo correto, né? Levando a tecnologia no momento mais adequado, entendendo, pô, isso aqui não pode ficar no on-premise, vai demorar mais para levar. E quando a gente fechou tudo, a gente levou o nosso e-commerce para 90% do faturamento da companhia. Então, realmente, a gente tinha uma estrutura toda preparada para escalar com essa velocidade? Sim, pensando em crescimento vegetativo da companhia a médio e longo prazo. Agora, tão rápido, em curto prazo, não. Então, a gente teve que começar a trabalhar algumas estratégias dinâmicas e assertivas. Vamos começar a trabalhar em conceitos rápidos de microserviço, então tem que containerizar, né? Precisa escalar mais 300, escala, precisa diminuir, diminui. E a gente começou a tomar decisões de realmente levar aplicações ASAP do on-premises para a cloud, porque não suporta. Hoje a gente consegue trabalhar, obviamente, no e-commerce, com alguns parceiros do CDN, com uma camada gigantesca na frente de cache. Então, muitas vezes, para um usuário final, quando você ainda não está transacionando, não está buscando produto, quando você está só em catálogo, não está nem batendo, é offload, nem está batendo na minha infra. Estou deixando o CDN lá na frente, cachear e entregar essa performance para o usuário, para a gente conseguir realmente equilibrar os pratinhos e aguentar na infra. Mas em algum momento você olha que sempre no e-commerce no geral, reclamações tiveram por causa do volume. Assim, as pessoas ficaram nesse período, em algum momento, depois de não poder sair mais, ficaram ávidas de consumir. Então a gente fala desde refeições, pedidos em aplicativos, entre outras coisas, isso cresceu assim exponencialmente. E do nosso lado também, a realidade ela é verdadeira. A gente teve que, em alguns casos ali, pilotar diariamente com a equipe e fazer alguns acompanhamentos 24/7. Então, hoje a gente tem um comitê estabelecido que a gente olha a flash de venda hora a hora. Então, se aquela curva cai por algum motivo, a gente tem que entender, é por infra, é por aplicação, ou realmente o cliente caiu, não está gostando daquele produto que foi ofertado, é campanha de marketing. Então, a gente acaba pilotando isso nas 24 horas. Se não fizer nesse formato, a gente não consegue segurar essa escala que tem de consumo. Então, é normal ver algumas reclamações em qualquer e-commerce no geral, de, pô, parece que o site está super bem, performando bem, mas o cara reclama que não conseguiu comprar, mas na hora que ele passa pelos produtos, está voando. Ele troca. Sim. É cache do catálogo, né? A transação, aí sim a gente começa a consumir a nossa infraestrutura, seja em cloud ou seja no on-premise. E os números são impressionantes, né, cara? A quantidade de gente que fez um pedido no e-commerce pela primeira vez na vida é um negócio realmente impressionante, que coloca desafios além de tecnológicos até naquela camada humana, né? No suporte, no serviço. A gente lançou um produto na pandemia usando justamente o nosso público de loja, porque assim, faturamento 70% em loja, você tem uma carteira de pessoas que gostavam de consumir, de olhar, de ver o produto, de ter um atendimento humano, né? Não só máquina derivada por plataforma, de fazer todo o processo, de te levar para ter o caixa para fechar o pedido, te ajudar a colocar ali a sua televisão, o seu produto no carro para você ir para casa. A gente usou o nosso motor de venda, então mais de 15 mil vendedores. A gente lançou um aplicativo, integrou na nossa plataforma, chama no Zap, então a gente fez uma venda assistida.
Na verdade, para humanizar, você que tem uma dificuldade, o que você gostaria de comprar no meu e-commerce? Eu gostaria de ter uma televisão, mas eu não tenho facilidade para navegar, não tenho muito conceito tecnológico. Então, o nosso vendedor começava a pegar os escaldos e mandar pronto para esse cliente final. Então, assim, é uma experiência de uso, dá uma venda assistida. Ele poderia fazer sozinho? Poderia. Mas, assim, que sem dúvida nenhuma, Robson, mostra a necessidade de repensar a arquitetura como um todo e a capacidade de responder. E, Alex, a gente, enfim, estamos quase indo aqui para o final. Queria lembrar todos os participantes, agradecer, né? Já são quase 80 participantes, tanto no YouTube quanto na nossa plataforma. Lembrando que o sorteio vai ser feito só na plataforma. Não esqueçam de clicar no logo da Netscope para visitar o stand deles. Lá vocês vão encontrar bastante material a respeito do que a gente está discutindo aqui, para vocês poderem aprender e se atualizar e ver de que forma soluções desse tipo elas podem te ajudar, da mesma forma que ajudaram aqui o Robson e o Alex. E a gente vai fazer o sorteiozinho no final, não esquece de clicar no botão Request Info. Alex, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, porque a gente está aqui ouvindo o Robson, né, cara? O Robson é aquele cara nadador de braçada, né, meu? A empresa bombando de vender, explodindo o faturamento. E a gente sabe que na educação a situação tá bastante difícil, né? Eu conversava com um colega de inovação, cara, esses dias, e ele brincou para mim que no começo da pandemia, o CEO da empresa entrou lá no departamento de Open Innovation deles e falou assim: amigão, essa é a hora, eu quero saber de inovação. Aí os caras falaram: não, vamos para lá. Eu falei assim: não, inovação é o seguinte, eu quero saber de corte de custo, simplificação. Nós só vamos fazer movimento aqui que tem uma perspectiva de equacionar gasto. Mas esse é o momento que a gente precisa da inovação para reduzir custo, para simplificar, para entregar mais com menos, né? Como você vê o conceito ajudando vocês num desafio como esse que vocês certamente acabaram enfrentando, né? Cara, esse é um ponto bem interessante, né? Quando a gente olha para esse modelo, até estava, inclusive agora nós estamos fazendo esse tipo de estudo, pensando no modelo presencial de unidades físicas que nós temos, são mais aí de quase 350 escolas espalhadas no Brasil inteiro. Então imagina que até então toda escola ela tem um modelo de firewall lá na ponta. Dentro desse firewall eu coloco todo o meu modelo de proxy, coloco todo o meu modelo de análise de malware, então tudo dentro de uma caixa. Cara, olha só, a gente tem um modelo, passa a ter um modelo antes pandemia, até porque funcionava muito bem, continuava funcionando, era um modelo atual, mas caixas extremamente caras. Normal, realidade. Como isso eu passei no banco também. A gente começa a olhar e falar, cara, mas faz sentido eu colocar todo esse componente de segurança, deixar dentro ali das minhas unidades? Por que não eu pensar num modelo novo aí que se encaixa muito bem com o modelo SaaS? Por que eu não ter isso centralizado numa nuvem, aí pensando naquele modelo de share responsibility? Enquanto está dentro de casa, o problema é meu. Ficou fora do ar, eu tenho ali uma dificuldade para responder, tenho toda uma questão de SLA. A partir do momento que eu compartilho essa responsabilidade com o terceiro, a coisa começa a mudar um pouco de figura. E a gente começa a perceber que, cara, eu não preciso mais, né, ter ali várias features de segurança, que é o que encarece demais o custo na minha unidade. Então eu começo a ter isso de uma forma centralizada no ambiente de nuvem. Outro ganho, em vez de antes a pessoa tinha que fechar uma VPN para passar por dentro da minha estrutura para navegar na internet. Pô, agora tá todo mundo fora, tá todo mundo trabalhando em casa, por que não dentro das máquinas das pessoas que estão de home office já sair diretamente para a nuvem, ter ali um ambiente que tem uma conexão muito forte ali com as outras nuvens que são muito bem conhecidas, como um dos colegas colocou aqui, a AWS, Azure, GCP. Então, a gente começa a olhar e pensar nesse modelo de transformação digital de uma forma diferente, usando esse exemplo que você mesmo comentou, aquilo que até então fazia e faz muito sentido no modelo que tinha, mas agora nesse novo modelo, por que não ver essas possibilidades de eficiência e até mesmo fazer essa redução de custo? Então, acho que um ponto muito importante, né, que quando a gente fala, tá indo para a nuvem,
pô, vou ganhar essa agilidade, mas será que isso automaticamente o meu custo não pode estar tendo um problema? Até então, né, hoje pensando como grupo Cogna, todo o custo era centralizado na hold. Agora que a gente começa a segmentar, na hora que vem lá o boletim das nuvens para as BUs ali, eles começam a se assustar, falam, pô, é tudo isso? É tudo isso. Ou seja, quanto mais aluno está acessando o ambiente de nuvem, maior está o valor, maior vem a fatura. Então, acho que o ponto importante, né, acho que são algumas preocupações. Eu gosto muito do ambiente de nuvem, eu acho que em alguns momentos o ambiente on-premise é extremamente importante, mas cabe sempre esse tipo de estudo. O que vale a pena eu colocar dentro do meu ambiente on-premise, o que vale a pena eu colocar na minha nuvem e sempre com cuidado. Será que eu indo para a nuvem não estou gerando um lock-in com esse meu provedor? Então, acho que são alguns pontos, né? E quando a gente olha diretamente para esse modelo SaaS, a gente vê algumas oportunidades que é justamente de rever a nossa arquitetura atual frente a tudo isso que está mudando para conseguir fazer algumas mudanças muito rápidas e estruturais e até diminuir. Hoje, o chefe do chefe, ele é o CFO. Felizmente, eu estudei finanças, então tenho uma liberdade muito grande de abrir um Excel e abrir uma 12C para falar com ele. Então, acho que esse é o lado positivo, né? O nosso lado de segurança, temos toda essa preocupação, mas é importante saber como os números funcionam também para a gente ter um conforto para falar com esse board. A 12C não precisa nem ligar, é só levar para a mesa que já chega diferente. E Vinícius, cara, acho que foi um papo muito legal, foram dois cases assim, com visões bastante distintas, né, de um contexto compartilhado que a gente está vivendo. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, mas vou me colocar aqui na posição do não usuário e acho que os benefícios eles ficaram muito claros, né, tanto para quem estava desesperado para cortar custo e simplificar, como para quem estava desesperado para conseguir atender, para entrar mais dinheiro, enfim. Acho que a arquitetura mostrou muito essa versatilidade. Agora, para quem não é cliente, por que Netskope? Legal. Bom, acho que o grande ponto, a gente acabou pegando empresas distintas, né? A Netskope, por muito tempo, ela era muito reconhecida somente no mercado financeiro, e todo esse efeito da transformação digital, ele acaba trazendo a necessidade também da transformação da segurança, né? O próprio Gartner cita que existe um efeito agora da inversão da rede. Todos os controles que estavam no nível de rede, cada vez mais subindo para o nível de cloud, né? E criar uma rede que realmente suporta tudo isso não é uma tarefa fácil. Então, a Netskope ela acabou criando a New Edge, que é a maior rede de segurança, saiu uma nota, inclusive, na semana passada, que é a maior rede de segurança melhor conectada hoje do mercado, né? E o que isso significa? Quando você vai acessar um serviço na Microsoft, Slack, enfim, qualquer SaaS hoje no mercado, você vai por um caminho realmente rápido, com um SLA interessante. Então, realmente, a experiência hoje é um dos principais focos da Netskope. Então, com todo esse mundo descentralizado, né, com toda essa necessidade de olhar o dado, você acaba tendo que subir os seus controles de segurança, né? O Thiago, ele comentou, tinha um slide que eu acho muito legal, que não adianta você pegar vários appliances e colocar num data center, fazendo a analogia que ele fez dos DVD players, né, e chamar de Netflix. Não é um serviço realmente cloud native, né? Então, acho que um dos principais valores da Netskope hoje é ser uma arquitetura sem o legado. Ela nasceu com esse propósito, nasceu para isso, e isso acaba trazendo muitos benefícios, né? Então, acredito que o primeiro ponto é tecnologia que é entregue em todos os locais. A questão da experiência do usuário também é um outro fator de atração muito forte. Muitos clientes vêm para melhorar a experiência do trabalho. E a questão de dados, que hoje é super importante para todas as verticais, né? Ter um cuidado, principalmente nos dados não estruturados, que é um papel que não é simples, mas é algo que a Netskope ajuda muito a subir o nível de maturidade. Excelente. Pessoal, foi um ótimo bate-papo. Aproveito para agradecer nossa audiência. Nós tivemos duas perguntas aqui no finalzinho, do Marcos Oliveira, do Silvio Pereira, na nossa audiência, que infelizmente a gente não conseguiu responder, mas enfim, depois deixo aí a oportunidade para o pessoal da Netskope estar no chat, quiser aproveitar para responder eles diretamente. Pessoal, eu peço aí uma salva. Agora eu tenho um botão aqui de palmas para os nossos participantes, é que eu sinto mais saudade aí
dos eventos presenciais. Um dia a gente vai voltar a bater palma, todo mundo junto. E adorei, foi um painel muito elucidativo para quem está por fora do conceito, mas principalmente para quem está com o conceito no radar. Seja você está na situação do Robson, precisa expandir para o dinheiro entrar ainda mais. Você está na situação do Alex, precisa se reinventar, fazer mais com menos e tá ali em ambos os casos sempre com grande alinhamento estratégico. A gente aprendeu aqui um pouquinho que a arquitetura SaaS tem um pouquinho para todo mundo e os diferenciais da Netskope em relação a isso. Foram quase 80 participantes, agradeço muito a audiência de vocês. E agora o nosso sorteio. Pessoal, muito obrigado, Robson, Alex e Vinícius. A produção vai desconectar vocês. Lembrando que, como todos os sorteios que a gente faz aqui na plataforma do Mindesec, destinado aos nossos queridos clientes. Então, para quem clicou lá no botãozinho Request Info, visitou o stand da Netskope, não esqueçam, se ficou interessado, não esqueçam de visitar, tem muita informação por lá. Se não está a fim de compartilhar o contato nesse momento, pode usar a plataforma para mandar uma mensagem, bater um papo com o pessoal, tirar suas dúvidas, ou simplesmente ir atrás dos materiais que eles têm nos stands. E a produção vai agora conectar aqui o nosso módulo de sorteio. O Vinícius que vai fazer aqui o sorteio. Vinícius, passo a palavra para ti. Acho que o microfone, Vinícius. Oi, pessoal, desculpa. Perfeito. Problemas tradicionais. Bom, vale reforçar que todos esses nomes... Isso o SaaS não resolve ainda, né, Vinícius? Ainda o SaaS não. tinha que ter esse controle para abrir automático o microfone. Todos esses nomes foram registrados no nosso portal, no nosso stand, tem várias informações. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro por sorteio, é 1 de 3, então esse é o primeiro voucher no valor de R$100, vale compras. Vamos lá. Lembrando que tem que dar um alô pra gente no chat. E, cara, o papo tava bom, a audiência foi subindo ao longo do webinar, né? Jennifer Bittencourt, nossa primeira ganhadora, parabéns. Deixa só a produção confirmar, pessoal, se a Jennifer tá online, Vinícius, que a gente sempre pede o pessoal ficar aí até o final. Vamos ver se ela manda aqui um alô pra gente no chat, a Jennifer. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Jennifer tá online? Aqui, é que eu estou olhando na plataforma, né? Porque tem um pouquinho de atraso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se a gente recebe aquele alô. Vamos aqui as palmas. Olha, não recebi confirmação, não. Deixa eu ver a produção aqui. Produção, podemos seguir? Acho que a Jennifer não apareceu. Jennifer, tá? Vinícius, Jennifer... Perdeu o voucher. Pode seguir, pode seguir. Vamos lá, vamos para o nosso segundo nome. Vamos sortear 3 novamente. Um pouquinho de tensão aqui. Patrícia Pereira. Nossa nova ganhadora aqui. Patrícia, se puder dar um alô, tanto no chat. Acho que a Patrícia tá. Ela já estava aqui mandando boa noite. Patrícia Pereira. Me parece que sim. Confirma a produção. Patrícia. Mulheres em peso aqui na premiação. Mandou alô. Patrícia. Isso aí. Primeira ganhadora. Perfeito. Patrícia, a produção... Perdão, Vinícius. A produção vai entrar em contato contigo via plataforma para mandar as informações para ti. Bom, vamos lá. Vamos para o segundo nome. Vamos lá novamente. Catarina Gonçalves. Parabéns. Catarina Gonçalves, vamos ver. Vamos ver se a Catarina tá por aí. Vamos ver. Já te confirmo, Vinícius. Estou acompanhando aqui no chat. Ok. Patrícia ganhou, a Catarina ainda não confirmou. Produção, vamos ver aqui. Próximo, ir pro próximo. Catarina não, vamos pro próximo. Renato Silva Rosalino. Renato Rosalino. Dá um oizinho pra gente aqui no chat.
Renato Rosalino. Momentos de tensão. Renato Rosalino do Liuma. Já chegou lá na plataforma. Opa, Renato está online. Confirmado. Aí, Renato, vamos. obrigado por, como sempre, pela presença, pela Parabéns, Renato. Temos audiência. 2 confirmações, vamos para o último então Isso. agora. Renato, gerente de tecnologia da Clínica Vilas Boas, estava aqui com a gente no webinar da semana passada. Obrigado pela audiência, Renato. Legal. Vamos lá para o último. Sheila Santos. Sheila Santos, dá um oizinho para a gente confirmar nosso último vale presente no valor de R$100. Aqui, vamos ver. Já chegou. Ainda não chegou. Só um pouquinho. Tem um atraso aqui entre a nossa plataforma e a plataforma que o pessoal está vendo. Aí eu preciso sempre acompanhar aqui para ver se deu certo. Me parece que a Sheila... Produção, eu não tô vendo nada da Sheila. Acho que vamos pro próximo, Vinícius. Vamos lá. Sheila perdeu o voucher. Vamos para mais um. Interessante que agora tem gente torcendo para não responder e outros para serem sorteados, sim. né? O pessoal dá parabéns, mas tá todo mundo ali no fundo torcendo. Douglas Rocha. Vamos ver se demos sorte aqui, Douglas. Dá um sinal aí pra gente. Douglas Rocha, dou-lhe uma. Douglas tá com a gente. Douglas no chat. Ainda não. Vamos ver. Douglas. Pior que ele tinha mandado mensagem mais cedo, mas acho que não. Acho que o Douglas perdeu também o voucher. Vamos no último teste aqui, tinha confirmação. Vamos lá. Produção confirmar. Por enquanto não. Próximo. Vamos para mais uma tentativa. Agora eu acredito que sai esse número aí. Marcos Vinícius Gomes Abreu. Confirma pra gente aí no chat. Vinícius Gomes Abreu. Pô, mas nunca foi tão difícil dar R$100 para as pessoas, hein, Vinícius? Tá difícil. Os programas de palco no Silvio funcionavam melhor, né? Marcos No Vinícius online, pessoal. Gomes, que a gente sempre vê quem tá ali, chama mais rápido. Bom, Marcos, se puder dar um oi pra gente no chat, confirmando já. Ainda não. Seria ótimo. Marcos Vinícius dou-lhe uma. Marcos Vinícius dou-lhe duas. O Marcos confirmou, Marcos. Aí, Confirmando Marcos. aqui, deixa eu ver se a produção confirma. Confirmou, peguei no meu retorno aqui. Perfeito. O Marcos da Radix Engenharia, Digital Leader para Latam. Marcos, muito obrigado pela audiência. Ganhou o terceiro voucher. Vinícius. Muito bom, pessoal. Obrigado pela participação de todos. É realmente um tema muito, muito leve, muito interessante conversar. Obrigado, pessoal, também da Flipside por toda a recepção. E seguimos à disposição. No portal existem todas as informações, nossos contatos, estamos realmente à disposição para poder falar um pouco mais desse assunto, que ele é novo. Existe muita coisa aí para a gente poder desenvolver e explicar para diversas necessidades, né? Perfeito. Vinícius, eu agradeço a tua presença. A produção vai te desconectar. Aproveito para lembrar todo mundo que o Mindesec não acabou. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui. Se você não tinha o teu ingresso completo, toda semana nós estamos soltando palestras novas, sempre também com os conteúdos atualizados. Toda quinta-feira tem webinar às 5 da tarde, sempre com sorteio, sempre com painel de discussão, com
profissionais experientes do mercado de segurança. E se você assistiu essa palestra, achou o conteúdo interessante, conhece alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo, ele já está, assim que a gente terminar, salvo e disponível na plataforma. Pode só mandar para o pessoal. E para quem acompanhou via YouTube, sejam mais do que bem-vindos na nossa plataforma. Basta se inscrever e se registrar para poder participar do sorteio, ter acesso a uma série de funcionalidades em termos de interação, ao conteúdo de eventos passados que a gente está subindo gradualmente. E temos opções também de inscrição gratuita, já ingressos para o ano que vem. Vejo vocês na semana que vem. É toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, webinars do MindSec. Boa tarde, pessoal.